aí, família Palmeiras, Palmeiras Cast by Betfair, começando, Rudy Landucci. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá, seu lindo? Tá com a careca suada, hein, Pois cara? é, cara. Tá nervoso, né? Isso aqui é nervoso, irmão. Tá nervoso. Eu ia fazer a imitação que eu não posso de um técnico que não tá mais no Palmeiras, cara. Eu vou ser mandado embora. Olha, não, tô um pouquinho ansioso, cara, que... Eu também tô, velho. Hoje é um programa de peso, um programa de uma tarimba alta. Mano, não sei nem o adjetivo, velho. Não tem um programa imperial, digamos assim. Você foi bem agora, cara. Imperial. Foi bem mesmo. É um programa imperial. E assim, é uma entrevista que a galera tava pedindo em peso, muitos comentários. Sou cobrado nos jogos, inclusive. Os nego me param. E aí, maluco? Eu falei, calma, velho. A gente demorou um pouco, mas enfim, conseguimos. Quem tá com a gente aqui hoje? Você que vai apresentar. Depois disso aí, cara, eu não sou um comunicador igual você. Beatriz Zanerato, a Bia Zanerato, a imperatriz do Verdão. Palmas pra ela. Bia. Gira a camisa. Tira a camisa, vai meter o Zé Roberto agora? Perla não tem abdômen dele. Mas, Bia, é um prazer te receber aqui no Palmeiras Cast by Betfair. Obrigado por atender o nosso pedido. Foi difícil, mas veio. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês. É muito bacana fazer parte, né, dessa comunicação que o Palmeiras tem. E finalmente estar aqui junto para falar com vocês, falar com a família Palmeiras. E vamos com tudo. Rudeira, diga lá, bebê. Cara... Ano de Copa do Mundo, né? A gente traz Mano, a Bia. O currículo dela, ele tá no grupo de WhatsApp, ele tá meia hora descendo o dedo. Eu tô olhando aqui. Não, é porque, cara, os números são impressionantes e eu queria que... Pra gente já começar esse papo de uma forma bem bacana pra galera ter uma noção. Claro. Né? Eu queria que a Bia contasse um pouquinho da história dela, de como ela começou a jogar futebol, desde quando vem essa paixão, que ela é natural de Araraquara, né, Bia? Queria que você contasse como que foram os seus primeiros passos lá na sua cidade, quando criança. Com quantos anos que você começou a ter essa ligação com o futebol, esse desejo com o futebol? Percebeu de jogar que tinha esse mesmo. dom, né, velho? Bom, na verdade, acho que eu brinco que desde a barriga da minha mãe eu já chutava lá dentro, né? Porque acho que é uma coisa, tipo, que eu sempre gostei muito, né? Com 4 anos, de verdade, eu já tava chutando bola. Com 7 anos já tava ali no meio da molecada, porque é aquela velha história do futebol feminino, né? A gente não tem meninas pra jogar, então a gente tá sempre no meio dos meninos. A única, o patinho feio, né, da história, jogando no meio da molecada, mas acabei sempre me destacando, né, no meio da molecada. Então, via algo diferente ali, via que tinha, né, futuro, mas ao mesmo tempo não sabia das possibilidades, se teria, né, finalmente meninas para eu jogar. Nunca imaginei, sinceramente falando, que chegaria numa seleção brasileira que teria esse caminho, né, para o futebol feminino, mas pela primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar pela Ferroviária, foi com 12 anos, mas não tinha uma categoria de base, né, como vocês devem imaginar, jogava no meio de meninas de 27, 30 anos, muito mais velhas do que eu. Caraca. Mas era a única opção, né, que eu tinha para realmente voltar a jogar com mulheres, porque chegou um momento ali de 12 para 13 anos que começava a ficar muito desigual a força do menino, a velocidade, e também o preconceito ele vai aumentando, né? Então, porra, já deu essa menina ficar aqui no meio da gente. Então, queriam me tirar, né, de jogar no meio dos meninos. E aí eu falei, poxa, ou eu tento no meio das mulheres, né, sendo uma criança ainda, ou não vou ter caminho mais pra seguir, porque não vai ter mais meninas da minha idade. E aí eu tive ainda a oportunidade, com 13 anos, ser convocada para a seleção sub-17. Caraca, velho. Porque naquela época não tinha as categorias de base nos seus clubes, então eles faziam, tipo, peneiras regionais para tentar ver as melhores, porque do nada também decidiram formar uma seleção sub-17. E aí, então, não tinha mais meninas, porque como tinha poucas meninas no país todo, era um catado ali, eu tô aqui, mas ainda faltava uma ou outra. Aí falar assim, pô, mas essa menina de 13 anos, levar pra sub-17, tipo, é muito novinha, né, e tal. E aí acabaram não achando nenhuma menina, né, faltou ali, pô, vai, manda essa daí mesmo. E aí foi desse jeito que acabei indo pra seleção sub-17 e acabei sendo a camisa 10 da seleção. E dali em diante as coisas caminharam muito rápido e ao mesmo tempo tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção com 13 anos de idade. Mas já a camisa 10, já?
Camisa 10. Meu irmão, com 13 anos, mano, se alguém me zoasse, eu saía chorando pra falar com a minha mãe, com a dona Sandra. Ela com 13 anos tava quebrando preconceito, que, mano, é um bagulho que assim, eu nem imagino, cara. A gente faz piada de tudo, o humorista tem assim, eu acho que é um mérito que a gente tem, mas assim, imagina os caras jogando com ela quando era novo, assim, quem que é essa menina aqui que já fez 10 gols, a gente já perdeu 3 jogos aqui, tira ela aqui, ninguém aguenta mais essa menina que tá dando rolinho em todo mundo aqui. Até em falar nisso. Porque é meio que isso, não, né, velho? não cortando o assunto, porque ela já até passou ali pra seleção brasileira. Eu queria te perguntar se quando você era pequena, criança, lá na época da escola, se você chegou a vivenciar algum momento de escolha de time, de, tipo assim, de você ser escolhida até primeiro do que a molecada. Isso deve ter sido um auê danado, né? Porque pra você devia ser aquela coisa assim... Mas você tem informação Se que aconteceu liga. isso ou você tá perguntando Não, tô se aconteceu? perguntando por curiosidade, cara. verdade. Por curiosidade mesmo. Pra falar a verdade, na época de escola, eu meio que comandava. Ó, É, ou seja, era você que escolhia o time. na maioria das vezes escolhi o time, ou então era uma das Rapaz. primeiras a ser escolhidas, porque eu, querendo ou não, é chato um pouquinho falar de si, assim, eu não gosto muito, Sim. mas pra contar da infância, assim, era muito legal, porque era sempre a primeira a ser escolhida ou deixavam pra eu escolher, então tinha essa questão de comandar mais em intervalo, era quadra direto, se não tinha bola, a gente amassava latinha pra jogar com a molecada lá, porque era, tipo, uma coisa que eu mais amava fazer desde criança. E naquela época ali, de escola, assim, não tinha muito esse preconceito. Então, já sabiam, pô, vai ter futebol, a Bia vai estar no meio, e eu tava ali junto com a molecada. E era sempre a única menina no meio dos meninos. Mas, tipo, era a única opção de jogar futebol, Sim. então eu tava sempre misturada com eles. Ô, Rodeiro, eu imagino a briga. Tipo, ô, mano, eu que vou jogar no time da Bia hoje, mano. Sai fora, você jogou semana passada. Tal. E ela Imagina, começou a irmão. escolher já. Ela fez a panela dela, velho. Falou pra mim de vocês, eu sou a melhor mesmo. Na minha geração, eu tenho 39 anos, Bia. A minha geração, e eu me ponho nisso, era muito preconceituosa com mulher. Eu lembro de jogar bola de moleque e ter uma menina. Como é que chamava? Heloísa, jogava muito bem. E eu era o cara que falava, o que essa menina tá fazendo aqui? Só que a gente tem que evoluir, sabe? E eu até peço desculpa pra você aqui hoje, olhando no seu olho, porque eu já fui esse cara. E hoje eu entendo, eu acho que a gente tá aqui pra evoluir. Acho que também não posso ser apedrejado por isso, porque eu entendi a minha babaquice. Então, você é de 93? Você vive uma geração que é o que eu tô falando, que é, você conseguiu quebrar isso no teu colégio. E eu acho, até fico emocionado aqui, porque hoje, pra mim, é muito bom ver que eu tô nessa situação hoje aqui, enaltecendo, sou muito fã do feminino, torço muito, não só pros jogadores, tenho amigas narradoras, sabe, repórter, então, assim, todos os sentidos, assim, e eu, cara, eu sou fui muito amigo, assim, e eu torço muito por vocês. Então eu até peço aqui desculpa, na minha geração, fazendo a minha culpa por isso, porque podia ter sido mais fácil pra você, podia ter sido mais tranquilo, mas também acho que a gente vive aqui uma evolução, né? Então aqui eu não quero nem fazer pergunta, nesse momento eu queria pedir uma desculpa, é verdade, mano, eu fiz Não, isso, tá certo. não foi pro ar, agora é legal que seja com você, porque só você sabe o quanto você sofreu, mas também tem uma coisa, o que você desbravou, mano, você tá na história já, mano, um dia tu vai entender a sua grandeza, e essas meninas todas, mas o que tu fez, o que elas fazem, né? Eu já falei com ela a Mas respeito é uma disso. coisa muito grande, outro velho. dia em off, a gente batendo um papo aqui, eu falei pra ela disso, né? Que essa geração tem uma representatividade gigantesca, né? Posso até dizer maior do que aquela primeira geração lá dos anos 90, de Cláudia Tafarel, de Michael Jackson, de Cici, de Pretinha, de Formiga, que joga que até tá em agora. todas as gerações. É que aquela geração tem o saudosismo de assim, foi a primeira seleção brasileira. Tá. Né? Então assim, sempre vai ter essa coisa assim, a primeira geração. Mas o momento que vocês vivem Não tinha é visibilidade, outro, não né? tinha visibilidade. Então o momento que vocês vivem hoje é um momento totalmente diferente e propício para o crescimento da modalidade. Né? Já tive várias conversas com a Bia a respeito disso, de até algumas coisas que eu entendo que podem ser diferentes e vir ajudar a modalidade mais adiante, né? Principalmente o que se trata de categoria de base, que eu acho que é algo que com o passar dos próximos anos é uma tendência de crescer cada vez mais, para que quando a gente encontre uma Bia Zanerato, a gente consiga lapidar ela ainda melhor, né? Para ela chegar lá em cima 100% preparada e ela passe por todas as etapas, porque uma coisa que a gente repara muito, às vezes é o pessoal que fala assim, mas aquela coisa de, por exemplo, o futebol feminino, eu acho que tinha que diminuir a trave. Não, esse negócio de diminuir a trave não existe. Mas você já ouviu falar isso? Tem gente que fala, a Bia, com certeza não deixa mentir. Tem gente que fala, diminui o tempo, bastante. diminui o tempo, diminui a trave. Cara, eu acho que Tamanho do campo. não precisa, tamanho do campo, não precisa. O que vai acontecer automaticamente
é que as meninas vão se adequar tendo o preparo adequado. Muitas delas não tiveram base, não tiveram escolinha, então assim, trabalho de fundamento. As goleiras, por exemplo, até alguns anos atrás não tinha preparador de goleiro nas equipes. Então assim, é uma defasagem que a modalidade teve, que agora vem sendo consertada, só que você não corrige da noite pro dia, né, Bia? Você precisa de tempo. Não dá pra não falar, né, que as pioneiras, né, são um marco da modalidade, né, não dá pra questionar a história de cada uma, de Cici, Formiga, Kátia Silene, Tafarel, como você citou, e, entre tantas outras, né, que são as referências do futebol feminino. Mas é aquilo que eu falei, acho que elas não tinham essa visibilidade. Elas chegaram numa semifinal de Copa do Mundo, elas chegaram no pódio de terceiro lugar de Olimpíada, até mesmo acho que é uma semifinal de Olimpíada também. Mas, às vezes, o reconhecimento que elas tiveram foram mínimos. Às vezes, elas chegavam nessas competições no topo, mas sem saber do que elas passavam para estar ali. Era sempre uma coisa, se vocês não chegarem até tal lugar, vai acabar a modalidade. Então, era sempre uma pressão absurda e dando o mínimo de condições, sabe? Então, hoje, claro que a gente não está no cenário ideal, mas com certeza a gente vive um momento muito melhor para o futebol feminino, desde a seleção como nos clubes, né? Mas a gente sabe que ainda existe muita defasagem. Um exemplo claro de hoje em dia é o Ceará. Legal, o campeonato que mais teve gols, mas, poxa, quais foram os placares? Pô, você meteu 10 gols no Ceará, as meninas saíram chorando do campo. Que vantagem é essa? Quão bom isso é para o futebol feminino, sabe? Então, acho que quanto mais a gente conseguir igualar as condições, as estruturas para todas as equipes e cada vez ele ser mais disputado, aí sim a gente vai poder falar que o futebol feminino no Brasil ele evoluiu. Agora, da forma como tem sido, um clube nasce, né? E o outro se desmonta, porque o Ceará foi campeão da A2. E aí teve acesso para mas com o time desmontado, porque o Ceará masculino, né? Acho que caiu para B. Caiu para B. Sim. E aí o primeiro a ser punido, feminino. Parece até... Que é o que tinha ganhado, né? Parece até vitimismo, né? Tudo é o feminino, mas, poxa, é verdade. Você acha que o que tem mais gasto é o futebol feminino pra você ser o primeiro a tirar do orçamento? Não é, cara. É o mínimo que os caras gastam, né? Porque muitas vezes é obrigado a ter o clube, né? A modalidade. E aí você corta os gastos total, aí o clube sobe pra disputar um campeonato de elite, né? Mas com meninas de sub-15, sub-20. E essas meninas são praticamente humilhadas nos jogos, né? Porque quase todo jogo foi de goleada. E aí todas as equipes que estão acima têm que fazer o saldo, porque senão vai fazer falta lá na frente. Então é complicado. Então a gente fala de evolução do futebol feminino, mas acho que a gente vai estar no nível ideal quando todos os times, quando se criarem categoria de base para todos os times, e aí a gente vai ver essa evolução acontecendo, coisa que anos atrás parecia inoportuno, né? Então isso tem que ser falado. Ela falou, quem tem lugar de fala aqui é ela, não é nem a gente. A gente tá aqui como fã, né? E é engraçado que eu vim gravar um negócio com a Betfair com eles, e antigamente, vamos dizer, anos 90, vou gravar com o Edmundo, se acontecesse, né? Edmundo e tal. E no dia eu vim ansioso, e eu tava ruim na garganta, mano, não de gripe, mas eu tava rouco. Você lembra disso? E eu falei, cara, eu vou gravar com o Rony, com a Bia, então assim... Eu tenho você, mano, eu sou muito fã do teu trabalho, tá ligado? Não só você, vou gravar com a Duda e tal. Então isso tá mudando. Agora, é o que você falou, não pode esquecer, já mudou? Não, é o começo. Mas, repito, eu falo isso às vezes, por exemplo, pro Veiga, tu vai entender um dia o seu tamanho no Palmeiras, porque tu tá vivendo no meio da... E tu vai, não sei se você já entende, mas o tamanho da sua importância. Não só pro Palmeiras. Pro Palmeiras, não, talvez você seja a maior jogadora da história do feminino do Palmeiras. Mas eu tô dizendo assim, tu vai entender a sua importância dentro do esporte, do futebol feminino. Um dia tu vai entender isso aí, tu vai... Porque quando você tá na fumaça, você não consegue entender. Sim. É muito grande, Bia. Então, assim, quando o Luiz fala que tava tenso pra essa entrevista... Sim. É por isso, porque não é só uma pessoa aqui. Você é uma bandeira muito forte, cara. Você carrega muita coisa. Você percebe isso ou ainda não consegue entender essa situação? Cara, isso é uma coisa que eu fico sempre muito surpresa quando chega até mim as falas, quando eu vejo uma criança, uma menina chorando porque tá me vendo, uma mulher adulta, um homem adulto que for, emocionado, tremendo, que tá vendo a Bia Zanerato, sabe? Isso ainda é muito louco pra mim. Isso tem a parte boa e a parte ruim, né? Que se você não se importar naquele sentido de, tipo, isso não mexer comigo, de, tipo, nossa, eu sou a Bia Zanerato, de, tipo, me impor para as pessoas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, acho muito legal de, tipo, ter esse reconhecimento
por todas as idades, sabe? Então, acho que é uma coisa que dentro do campo eu faço, que é o que eu amo, que é jogar futebol, dou alegria para as pessoas hoje de todas as idades, apenas fazendo aquilo que eu amo, sabe? Então, acho que isso é muito louco e acho que eu nunca parei para pensar nessa dimensão, mas todo momento que acontece alguma coisa nesse sentido, eu fico muito feliz e grata por aquilo que eu faço, atingir tantas pessoas dessa forma. E só uma coisa, Luiz, que eu esqueci de perguntar aquela hora, que eu fiquei meio emocionado, pedindo desculpa aqui, eu esqueci de perguntar. Isso aqui é uma confusão de emoções, né? A gente se solta aqui, é maravilhoso viver de Palmeiras, né? Agora, uma pessoa que lá na sua infância, foi preconceituosa com você, chegou depois de um tempo, hoje, você pediu desculpa pra você? Já? Alguma? Não, mas às vezes... É engraçado que agora, eu não sei, porque como eu jogava muito com os meninos, sempre aparece um menino que, joguei bola com você. Eu falei, agora todo mundo jogou bola comigo, né? É engraçado. Sempre surge essa historinha, mas sempre teve aquele moleque que falou também de tipo... Pô, menino no meio dos moleques, né? Tipo, vai fazer outra coisa, vai lavar louça, vai brincar de boneca. Eu nunca fui da boneca, né? Então, sempre gostei mesmo da bola e acabava tendo que estar no meio dos meninos. Mas já aconteceu, sim, de meninos que eu tava ali no meio jogando com eles e depois não queriam que eu estivesse ali. E hoje me vê onde eu estou, né? Tipo, jogando no Palmeiras, jogando na Seleção Brasileira, representando nosso país. E, pô, pede desculpa mesmo. Acho que eu era bobão, assim, sabe? E, tipo... Mas preconceito, né? Total, 100%. Não tem como, mas... O cara pede uma camisa, vê uma camisa agora. O cara pede. Sempre tem dessa. A camisa ali nunca cai. Você não lembra de mim? Assim. Nossa, você não lembra de mim? A gente jogou bola junto quando criança. Todo mundo jogou, né? Incrível. Pois é. Não, mas isso acontece, né? Acho que todo mundo deve. Sim. Eu acho que a gente tem que estar disposto a evoluir, cara. A gente tem que ouvir as pessoas, a tirar a trava do preconceito de tipo, é isso e acabou, eu cresci assim. E até um recado pra quem às vezes quer criticar e seja em rede social, não vou falar o nome de rede social. É o seguinte, mano, não gosta de futebol feminino, não assiste, cara, não enche o saco, tá ligado? Não assiste. Agora, tem muita gente que gosta e só tem crescido, graças a Deus, mano, você ver as meninas jogando com árbitra, com narradora. Cara, é um momento, assim, é o começo, mas é maravilhoso. Então, assim, não gosta, amigo, amiga, não assista e não enche a porra do saco. Obrigado. Concordo com você. Na verdade, pô, tem gente que não gosta do meu show, o idiota não vai pagar pra ir no meu show. Não gosta, não vai ficar no meu show vaiando. Já fizeram, hein? Não faço mais. Mas é a mesma coisa, tipo, teve a postagem, eu concordo com você que você falou, porque a gente escuta muito isso. Pô, tem uma postagem lá em tal rede social de tal transmissão. Aí vai lá, chove de comentário machista, né? Nossa, mas ninguém liga. Mas você tá ali comentando. Mas caramba, meu, vai fazer outra coisa. Imagina então. se ligasse, né? Então, tipo, eles gastam o tempo deles pra ir lá menosprezar a gente. Então, tipo, a gente não consegue entender sobre isso também. Meu, você não gosta? Fica lá fazendo outra coisa. Não. Vai cuidar da sua vida e pronto, acabou. Mas é muito chato isso, cara. O cara entra na minha rede, às vezes fala assim, que imitação bosta, esse imitador imita todas as imitações iguais. Aí eu vou ver ele tá me seguindo. Porra, velho. Você tá perdendo o seu tempo, vai seguir gente boa, cara. Ô Bia, voltando um pouquinho no tempo, 13 anos seleção brasileira, né? Como é que foi em casa isso aí? Assim, a família aceitou numa boa, você no futebol, teve muito apoio. Como que foi? E eu fico imaginando você chegando em casa lá, com a bolsinha, vou pra seleção brasileira. 13 anos, irmão. Acho que eu fui um pouquinho na contramão da maioria das meninas, no sentido de ter o apoio para começar da família, né? Do pai e da mãe. Porque muitas meninas, infelizmente, não têm isso em casa, né? Muitas meninas tentam jogar escondido do pai e da mãe porque eles não querem, né? Teve muitas meninas que passaram por isso. Mas eu, graças a Deus, sempre tive o apoio do meu pai e da minha mãe. Até as minhas avós gostavam de futebol, me acompanhavam, então tinha todo esse respaldo. E a primeira convocação, quando saiu da seleção, era tipo assim, não sabia nem pra onde eu tava indo, não tava nem entendendo nada. Na minha cabeça, vou jogar futebol, é isso que importa. Só quando eu cheguei na Granja Comari, porque a gente fez um período de treinamento lá na Granja Comari, que eu falei, tô na Granja Comari, tipo, os caras mais top já passaram por aqui, Marta, Cristiane, as estrelas do futebol passam por aqui, né? E, tipo, eu tô tendo essa oportunidade com 13 anos, então foi muito louco, assim, pra mim, pra minha família. Meu pai queria ir junto comigo de qualquer jeito, porque nunca tinha saído de casa, né? Queria estar perto, eles sempre foram muito protetores, assim. Mas aí foi ali que comecei mesmo a desbravar o mundão, né? Com essa oportunidade pra a Seleção Brasileira Sub-17. Mas é muito louco. 13 anos, A gente, lógico, não traçando um paralelo, né? Porque tudo o pessoal acha que é uma comparação, um paralelo, mas a gente conversando com
com alguns dos atletas aqui, né? Igual o Rudy falou, o Piquerez já falava que era diferenciado e tal, e a gente sempre brinca, fala assim, ó, fulano era prodígio, né? Pô, chegou tal. O Gomes foi convocado pra Sub-17 parecido com a sua história também, com 14 anos ele jogava num time amador. Então, a Bia também é uma prodígia da bola, cara. Pode usar esse termo com ela. Cara, com 13 anos eu não podia pegar ônibus. Minha mãe tinha medo que eu pegasse ônibus, velho. E ela foi já treinar tava na Granja Comari, Comari, velho. Pois é. Que vida bosta que eu tenho, né, cara? Pô, a gente vê, né, cara? O Hendrick com 16 anos já, vendido pro Real Madrid, eu com 16 anos não ganhava Interclasse, mano. Pois é. É uma loucura isso. Ô, Bia, e aí dos 13, esse foi seu primeiro torneio Sub-17. Depois, quando você volta, como que foi a sequência? Bom, Aí começaram a aparecer os times, que aí começou a deslanchar mesmo? foi aí depois que eu fui pro Santos, né? Joguei com o Santos também naquela época, era Sereias da Vila, o time mais falado, assim, daquela época, né? Onde todo mundo queria jogar, porque tava Marta, Cristiane, as estrelas do futebol feminino estavam jogando no Santos naquela época, né? Então, era um time também que foi super campeão, né? Ganhou Copa do Brasil, ganhou Paulista, ganhou tudo que tinha direito naquela época, porque realmente era o melhor time. E era um time muito disputado para você estar entre as 11, né? Porque tinha umas 40 meninas no elenco, né? Então era um elenco muito extenso. E aí foi quando eu tive a oportunidade, que era o Cleiton Lima, o treinador, né? Que ele me chamou para ir para lá, que eu tava na Ferroviária. E aí eu aceitei o convite para também, né, me desafiar, né? Porque, querendo ou não, a Ferroviária sempre vai ser, né, a minha casa. É o lugar onde eu tive a minha primeira oportunidade numa seleção brasileira, então é um lugar muito especial. Mas eu queria algo maior, né? Tava me desafiando ainda. E o Santos era um pontapé daqueles inicial, porque era um baita de um time, onde eu estaria com as melhores jogadoras. Então, acabei indo para o Santos. E depois do Santos, eu já fui pro... A gente teve uma pequena passagem pelo Bangu, que na verdade era para ser um Flamengo. A gente, inclusive, essa história é meio bizarra, porque a gente foi para se apresentar no Flamengo, e aí simplesmente desistiram de ter a modalidade no clube naquela época. Então a gente tava todo mundo bonitinho lá já de roupinha do Flamengo para ser apresentado no Rio de Janeiro e simplesmente falar assim, não, sei lá, não vai mais ter. E aí a gente, tipo, como assim? E aí nessa época tinha acabado as Sereias da Vila, acabou o Santos porque mudou o presidente lá e tudo mais. E aí a gente precisava de um outro lugar e tinha um grupo assim que permanecia com o Cleiton Lima, né? Outras meninas já tinham ido para outros clubes. E aí a gente ia para esse Flamengo, mas não desistiram. E aí o Bangu deu a camisa pra gente. Tipo, olha, se vocês quiserem, né, vocês podem usar a camisa do Bangu, né, e jogar o Carioca. Só que a gente treinava no Guarujá. Então, tipo, a gente passava a semana treinando no Guarujá e viajava no final de semana até o Rio de Janeiro. Até o Rio de Janeiro pra jogar e voltar. Pra jogar o Carioca. Porque, tipo, era o único calendário que a gente tinha naquele momento. Então, abraçamos a causa e fomos embora. Tipo, imagina, todo final de semana, sei lá, uns 6, 8 horas, nem sei quanto tempo de ônibus ali pra Rio SP, mais ou menos. Rio Santos, Daqui da capital são 6 horas. Santos, na verdade, Nem era São Paulo. Não, a estrada é Rio Santos. Não demoram, umas 5 horas, né? Pra mais, eu acho. Enfim, aí era esse rolê. Depois fui pro Vitória de Santo Antão, que era essa mesma parceria do Cleiton com o Modesto Roma. A gente foi pra lá, fez uma parceria com o pessoal de lá, com o clube de lá. E dali que eu fui pra Coreia, né? Aí da Coreia foram 7 aninhos. Fiquei 7 anos na Coreia, 7 anos campeão. O clube também nunca... Treinava na Coreia e jogava o Carioca. Tranquilo. Pegava um avião toda quinta. Né? Pegava um avião toda quinta, chegava no sábado pra jogar. Não, é que a gente ri assim, mas realmente é uma dureza. E a gente porque não tá falando de série D, a gente tá falando de série principal, dos principais times. Olha o que essa mina não teve que, mano... Ela já era destaque, não era que ela tava... Entendeu o que eu tô dizendo com a questão? E mesmo assim, olha o que... É uma loucura isso aí, velho. E a saída pra Coreia? Como é que surgiu? E quando te fizeram a proposta, você conhecia alguma coisa? Você já sabe a competição lá como era? Quem já jogava por lá? Teve alguém que bateu um papo contigo e falou assim, Bia, vem pra cá, que aqui é legal, o desenvolvimento tá bacana, o campeonato é bem competitivo. Como que foi? Porque toda vez que a gente fala de transferência ou vou para uma outra competição, a gente sempre imagina os grandes centros, né? E a gente sabe, por exemplo, o futebol chinês sempre foi muito forte no feminino, o futebol alemão sempre foi muito forte no feminino, e você foi para a Coreia. Tipo, quando surgiu a proposta da Coreia, na verdade era para ter ido
Era a Thaís, que é uma super amiga minha, mais de 10 anos, ela foi pra Coreia e era pra uma outra atleta aí. E aí essa outra atleta não quis ir. E aí surgiu a oportunidade da Bia ir junto, só que aí teve que fazer um vídeo meu, mandar. Então naquela época eu não tava assim, tipo, estourada, de tipo, ai, todo mundo quer ela. Não, eu não tava nesse pique ainda. E aí, o que aconteceu? O meu empresário fez um vídeo meu de os melhores lances e tudo mais e mandou pra eles. Aí foi meio que assim mesmo. Ah, pode ser essa daí mesmo, pode vir junto com a Thaís. Caraca. E aí, tipo, quando eu chego lá, era uma coisa assim que eu tinha que mostrar pra eles mesmo, sabe? Então não foi uma coisa assim que eu fui, nossa, eu era a top, a estrela do time, não. Só que quando eu chego lá, eu me destaco muito. Eu começo a fazer muitos gols, o meu estilo de jogar chamou muita atenção deles, e aí cada jogo a gente chamava a responsabilidade e tudo mais. E, poxa, tipo assim, o clube nunca tinha ganho, como eu tinha comentado, né? E depois da nossa chegada lá, a gente ganhou por 7 anos consecutivos. Então, era pra eu ter passado 1 ano lá, eu passei 7. Então, acho que mostrou, eu não gosto de ficar falando como eu falei, mas mostrou quem a Bia realmente era, sabe? Naquele momento pra Coreia do Sul, mas as minhas oportunidades da seleção, elas aumentaram muito também. Então, a Bia foi pra Coreia, ficou escondida. Não, em nenhum momento eu fiquei escondida, porque eu sempre tive as minhas oportunidades na Coreia, na seleção, mesmo estando na Coreia do Sul, sabe? Então, eu evoluí muito nesse período lá. Eu aprendi bastante com o treinador, com o estilo de jogo. Tudo isso me acrescentou muito. E, por um outro lado, também, o que fez muito eu ir pra lá, eu não tenho como negar, que foi a parte financeira, sabe? Sim. E o quanto eu precisava ajudar a minha família. E aqui no Brasil era tudo, como eu falei, engateando. A gente nunca sabe. Uma mulher que fala que vai dar oportunidade de futebol feminino, de repente desiste. Então a gente nunca sabia como seria essa incerteza, né? Se vingaria ou não a modalidade aqui no Brasil. E eu vi as portas se abrindo para a Coreia do Sul. Abracei, fechei os olhos. Meu pai também, até contei isso numa entrevista, que meu pai falou assim para mim que você pode ir, que se você não quiser ficar lá, se não der certo, se você não estiver feliz, o pai vende a casa, vende o pouco que a gente tem e vai te buscar. Porque muitas vezes também a gente tem esse medo de, tem essas multas, essas coisas, e não ter a condição de pagar. E, poxa, se você assinou 1 ano, você tem que cumprir aquilo. Mas meu pai sempre me deu muito essa tranquilidade, esse apoio para que eu me arriscasse, tentasse, e se não estivesse bem, não estivesse feliz, ele daria um jeito pra me buscar lá, então... Que paizão da porra, hein, mano? Meu pai é foda. E essa adaptação cultural lá? É porque a gente sabe que é muito... Eu não tenho ideia porque eu nunca fui pra lá. Mas eu tenho a noção que é muito diferente, né? Você sofreu um pouco ou como você chegou fazendo gol foi tudo mais fácil? Tipo, você chegou brilhando muito? Cara, eles ajudavam bastante, mas é claro que é muito difícil a questão do estilo cultural, da alimentação em si, né? A língua também é muito complicada. Mas a gente tinha tradutora, o que a gente pedia para se alimentar, eles sempre tentavam dar pra gente de melhor, porque não dava pra gente comer o que elas comiam, né? Pra mim era muito complicado, porque era muita pimenta, um estilo de comida que não era o meu tipo, assim. E por muitos anos a gente levava, tipo, arroz e feijão do Brasil. Levava na mala mesmo, porque tinha uma hora lá que você queria comer arroz e feijão. Até que a gente desbravou lá e conheceu restaurantes também que tem brasileiros. Demorou um tempinho, né? Então, eles faziam de tudo, assim, pra agradar a gente, assim, pra deixar a gente mais feliz e acomodado possível. Desafio maluco, né, mano? E depois, em 2020, pleno epicentro da pandemia, você tava em Wuhan. Como é que foi vivenciar esse momento? Fui pra China 2 anos depois. Não, eu sabia da China, mas o Wuhan foi onde começou a confusão. Então, como é que foi vivenciar isso lá, Bia? No olho do furacão? Cara, eu ainda segurei um pouquinho pra ir, né? Que foi onde aconteceu um dos primeiros empréstimos com o Palmeiras, né? Até. Porque tinha uma outra menina que ia pro time também, ela foi antes do que eu. Ela foi, acho que, tipo, em janeiro. E eu acho que quando explodiu tudo foi no meio de janeiro ali, fevereiro, uma coisa assim. E aí eu não tava lá ainda, ela tava lá. Então pra ela foi muito pior, porque ela tinha que dar um jeito pra tentar sair de lá, que todo mundo não sabia o que era, como ia ser. Todo mundo só queria ficar longe disso, né? E pra gente parecia até inimaginável de chegar no Brasil, né? Sim, sem vai ficar lá e pronto, acabou. Mas aí eu segurei pra ir pra lá e acabei indo só no meio do ano. Então foi quando, teoricamente, tava não mais tranquilo, né? Mas, tipo, mais controlado, assim. Sim. Mas foi muito difícil, porque você não tinha uma vida comum de você, vou pra rua ali, vou sair um pouco, vou pra um shopping, vou fazer qualquer coisa. Não.
Era um centro de treinamento, onde ficava todo mundo. Para entrar lá, você tinha que fazer 28 dias de quarentena dentro de um quarto, né? Que isso aí era a parte mais pesada possível. Sabe? Um quarto que não tinha nem janela, porque é assim, você chega no aeroporto, você é direcionado pelo pessoal do governo para ficar em um hotel que eles decidem, você pode ter dinheiro que for, o caralho agora você tem que ir para aqueles que eles direcionam. E aí, muitas das vezes, é um lugar bizarro, assim, às vezes sujo, pequeno, pouco confortável, mas era aquilo que o governo mandou, você tem que ir. E aí a quarentena de 28 dias trancada, às vezes não tem nem janela. Nossa, mano. Essa parte foi bem foda, assim, pra mim, porque mentalmente me pegou demais, né? E nesse meio tempo também eu perdi minha avó, que é uma pessoa pelo Covid, que foi a pessoa que eu decidi ir pra Coreia, assim, pra dar uma casa pra ela, pra dar um conforto maior. E eu perdi ela, né pela Covid. E uma semana depois também perdi uma das minhas melhores amigas por conta do Covid também. Então, estar lá na China foi muito pesado, assim, em todos os aspectos, mas principalmente mentalmente. E aí a rotina era bem maçante, porque você só ia pro treino, quando tinha jogo, ia pro jogo, se alimentava, e tudo num centro de treinamento. Então, você não tinha uma vida extra-campo, sabe? Você só ficava naquilo ali. Então, eu contava, na verdade, os dias para poder voltar. E eu tinha feito 2 anos. Só que aí, quando voltei, porque não passa os 2 anos direto, né? Voltava, né? Deu 1 ano, voltei. E aí teve a mesma situação, mas era época de Olimpíada. Então, não fui direto no começo do ano. Fui no meio do ano, pós-Olimpíada de novo. E aí, porque na minha cabeça não ia conseguir nem entrar no país, né? Tava torcendo, na verdade, para não conseguir entrar, porque tava meio pesado de novo, né? Mas aí acabaram dando um jeito para poder entrar no país. E aí, pós-Olimpíadas, eu fui pra lá de novo pra cumprir o restante do contrato. Mas entra nessa mesma coisa. Você entrou no país, 28 dias trancado. 28 dias trancado. Não Nossa. tem... Meu, isso é uma loucura. Não consigo nem imaginar. Não, ainda perde parente, amiga, cara. Isso é uma loucura, velho. Sim. E o Palmeiras, nessa história, te procurou no final de 2020, no início de 2021? Como é que foi o seu primeiro contato com o Palmeiras? Foi basicamente nesses intervalos, na verdade, né? Por conta dessa pandemia, não podia ir pro país, né? Que eu tinha o contrato. E foi quando surgiu a oportunidade de estar no Palmeiras, né? E aí a gente fez esse empréstimo, onde tenho que falar, né? Sempre muito feliz no Palmeiras. E agora, por fim, né? Tendo um anozinho completo. Mas você chegou no momento em que o Palmeiras te procurou, você teve outras ofertas também, que aí você sentou, olhou ali, projeto por projeto? Sim, eu tive... Acho que o cenário brasileiro naquele momento queria Bia Zanerato, né? Então, estava um pouquinho concorrida, mas eu queria conquistar algo com um clube que não tinha conquistado, sabe, no Brasil. Porque eu já tinha feito a minha história, por exemplo, no Santos. Existia o maior rival do Palmeiras também como uma opção, mas era um clube que já conquistou de tudo, né? E eu queria fazer história com um clube grande como é o Palmeiras, mas estando nele, né? Sendo o protagonista junto a ele. Então não tinha como não escolher o Palmeiras, né? Cara, e aí ela falou de fazer história aqui, né? Pô, é sensacional, porque a gente pega os números da Bia. Por favor. Se estiver desatualizado, você pode até corrigir aqui. Dá bronca no Luiz. Ao vivo. 71 jogos, 46 gols. E nessa temporada de 2023 são 16 e 9, né? E aí a gente fala de fazer história, né? Em 2022 foram 22 gols em 37 partidas. E tinha uma marca da Nildinha, que foram 21 gols em 99, quando o Palmeiras tinha um baita time feminino, com a Cici, inclusive, jogando aqui. E você passou essa marca, além de que você é a maior artilheira do futebol feminino do Palmeiras, né? Com seus 46 gols. Então, teu propósito de fazer história foi concluído, né? Concluído com sucesso. E no ano passado... Concluído não, cara. Deixa ela aí, tem muita coisa pra ganhar ainda. Concluído com sucesso, que eu digo assim. Por enquanto. O nome dela já estaria na história. Sem dúvida. Só pelo fato de você ter eu tô fazendo uma pressão aqui nesse momento, mas agora tá ainda mais, porque vai ser o nome a ser batido daqui a um tempo. A gente vai começar a falar de histórico e números, sempre assim, ó, fulana tá pra alcançar a Bia Zanerato. Tá, vai tentar alcançar a Bia Zanerato, vai ser a referência, mais o Allianz, né? O ponto alto na era do Allianz. Da curva. 2022,
primeira Libertadores da nossa história. Aí sim, velho. Você, atleta experiente, já tinha jogado a competição junto com algumas outras do grupo ali, né? Como a Poliana, que é a senhora Libertadores, né? A Poliana tem, acho que cinco títulos da Libertadores. Caraca, a Poliana tem. A Poliana é senhora Libertadores. Antes da preparação para ir disputar a Libertadores, vocês conversaram com o grupo, passaram algumas coisas ali de como que é jogar futebol sul-americano, de enfrentar as outras equipes, para um time que vai pela primeira vez e um elenco como o do Palmeiras, que tem muitas atletas jovens, inclusive, vale a gente sempre ressaltar isso. Bom, antes de falar sobre a Liberta, acho que falar sobre os números ali, de fazer história com o Palmeiras, é muito legal saber dos dados e tudo mais, mas acho que fazer história com o Palmeiras, para mim, é ter conquistado uma Libertadores e um Campeonato Paulista, né? Porque eu já falei isso por diversas vezes. Tipo, é muito legal fazer os gols e tudo mais, mas eu vim pro Palmeiras para fazer história ganhando títulos, né? Então, eu queria que o futebol feminino do Palmeiras estivesse na elite, né? Conquistando títulos, né? Então, foi por isso que a Bia veio pro Palmeiras, né? E falando sobre a Liberta, eu acho que muitas meninas já haviam disputado, tinha muitas meninas novas, mas acho que o principal e o que a gente fez muito e de uma forma com êxito mesmo, foi a nossa união, assim. A gente sabia que era uma competição muito difícil, altitude, período curto ali, pô, a gente disputou uma final com um dia de descanso, então, foi muito desgastante pra gente todos os jogos, mas a gente se fechou de uma forma que eu acho que, independente de quem viesse, não conseguiria ganhar da gente, sabe? E a gente usa isso até hoje, espírito de Libertadores, que chegou em jogos ali, pô, fizemos um gol. Era muito difícil fazer um gol por conta do excesso de cansaço que ia acumulando conforme as partidas, mas por conta da altitude também, sabe? Era muito mais desgastante. Então a gente falava assim, a gente achou um gol aqui, fecha a casinha, bola pro mato, que esse um jogo ali que a gente ganhava, a gente sabia da dificuldade. Um gol que a gente fizesse, a gente sabia da dificuldade para segurar aquele placar, né? Então a gente fala até hoje, espírito Libertadores. Então, fizemos um golzinho ali, fecha a casinha e vamos segurar o placar, né? Porque às vezes é isso, não é sempre jogar bonito. A gente tem que ganhar, né? A gente fala muito, a gente vê os jogos do masculino também, o Abel ali, a gente sempre fala assim, vai achar um golzinho em algum momento. Porque é um time, o time da virada, é o time que sempre tá ganhando quase todos os jogos, tem esse equilíbrio, essa consistência. E por que não no feminino também, sabe? Então, às vezes, não é só jogar bonito, às vezes é jogar pra ganhar. E a gente se sente vingado em cima do Boca. Eu ia falar isso. Não, eu repito algumas coisas que eu falei na outra entrevista que não foi pro ar, a entrevista proibida. E que eu falei que eu me senti vingado, porque a minha geração sofreu muito com o Boca. Eu falei na outra entrevista, não é que vocês atropelaram o Boca. Então, mano, eu me fiquei muito feliz, mano, sério. E assim, o Boca tem tradução, né, seja no masculino, seja no feminino, e foi um atropelo. Sério? Na verdade, assim, quem vê resultado não vê. Não, eu vi o jogo. Aí a Mila perdeu um gol ali, uma hora em badalinha, mas o final é que atropelo. O resultado final é lindo, né? Mas só a gente sabe como foi difícil aquela partida, porque, como eu falei, o resultado não diz o que é o jogo, assim, em si, né? Mas feliz demais por ficar o atropelo, né? Tá ótimo. Pra galera lembrar do atropelo. Mas sim, o jogo foi... Eu fiquei tensaço no jogo. Foi a Mila que perdeu um gol, não foi o maior. Bateu na trave. E acho que era uma coisa de... Tava 2-1. Tava bem assim. Tava assim, parelho. E aí depois que acabou, a bola não entrou, é nosso, né? Deslanchou um pouquinho ali. Bia, e depois de tudo isso, como é pra você... hoje no seu papel de liderança, né, logicamente, jogar ao lado de atletas que vêm pro Palmeiras justamente por essa razão? Porque tem essa coisa assim, eu gostaria de jogar ao lado da Bia Zanerato. Como que é pra controlar isso? Por exemplo, aí a Mila mesmo, né, que chegou recentemente no início da temporada, ela rasga elogios pra você, fez até no Media Day, fez a sua comemoração também, brincando, e dá pra ver que ela tem mesmo de fato esse carinho genuíno pela sua pessoa. Como que é essa relação? Cara, eu acho isso muito legal, né? Porque como eu falei, às vezes eu não tenho essa dimensão, mas eu percebo nas meninas esse carinho, principalmente o respeito. Eu acho que isso é uma coisa que eu conquistei por aquilo que eu faço diariamente também. Eu acho que o respeito é a base de tudo, né? E eu vejo muito isso nessas meninas, às vezes as mais novas. Tipo a Dudinha também, às vezes ela olha pra mim assim, até com o olho regalado. Mas eu vejo o quanto ela se inspira em mim, sabe? Então...
E isso me traz muita responsabilidade também para eu estar sempre fazendo o meu melhor, mostrando o meu melhor para que eu não seja um mau exemplo para essas meninas, né? E aí a Mila, ela realmente, ela mostra todo esse carinho que ela tem por mim, também tenho por ela, né? Espero que cada vez mais a gente possa, dentro de campo também, participar de jogadas juntas, se entrosar cada vez mais, que ela já me deu já alguns passes esse ano, que isso aconteça mais vezes, seja recíproco também. E eu acho isso fantástico, de verdade, saber que muitas meninas querem vir para o Palmeiras para jogar ao lado de Bia Zanerato, né? E isso é muito bacana. E agora me ocorreu uma coisa, inclusive. Depois do jogo contra o Boca, rolou um papo lá, ela foi te procurar, assim, e aí, como é que eu faço? Eu perdi o gol, aí não esqueça. Pra chegar aí, não tem uma vaguinha aí, rolou essa conversa mesmo, porque ela chama muita atenção, né, ali na Liberta, ela é uma jogadora diferente, e ela tava chorando até, porque, né, tava ali brigando pelo título, claro, né, então era um momento difícil ali pra ela também, mas a gente falou assim, vem pro Palmeiras e tal. Ela, eu vou sim, mas na verdade... Olha isso! A gente chegou e teve essa conversinha ali com ela rapidinho no campo mesmo, e ela falou que viria, mas a gente achou que era mais da brincadeira, e acabou que hoje ela tá aqui com a gente mesmo. Você foi bem, Luizão. Não, e aí, aproveitando... Dias agora. Não, aproveitando, tem uma outra curiosidade, porque eu, pelo menos, eu vejo, né, algumas competições, e eu sei que o nível do nosso futebol aqui, ele tá um pouco acima do restante dos países da América do Sul. Quando vocês enfrentam esses adversários sul-americanos, como que é o contato das meninas com vocês? Rola uma tietagem, tirar uma foto, um registro. As meninas te param para pedir conselho também. Perguntar da estrutura. Rola assim essa curiosidade, porque eu imagino que sejam dois universos, né? E as meninas ficam com essa coisa assim, como é que será que é lá? Pra gente também tentar ter aqui um dia. Essa conversa um pouquinho mais profunda de saber sobre estrutura, de como nunca rolou, pra falar a verdade. Já chegaram, assim, pra tirar fotos, essas coisas mais simples, assim, acontece, mas umas conversas mais, assim, profundas nunca rolou, não. Nem ali na beira do campo, nem nada. Essa, tipo, que a gente teve, assim, com a Yamila, foi bem descontraído ali mesmo na brincadeira, e acabou que rolou, assim, da questão de vir pra cá, mas aprofundar, assim, de estrutura, de saber como aqui no nosso país, isso não aconteceu, não. Caramba, mas eu fico imaginando, cara, porque as pessoas devem ter essa curiosidade, assim, de entender como que é o processo aqui para tentar deve ser uma conversa também entre dirigentes, né? Sim, perguntar pro Alberto depois. Né? Sim, depois a gente pergunta pro Alberto. Precisa entrevistar o Alberto, inclusive. E Bia? Ele é mais engraçado que eu, Bia. Vamos... Eu tava conversando com ele, não acha não? E polêmica, não sei. Não, mas comigo, né? Conversando comigo, né? Ele adora uma piadinha. Ele tava conversando comigo, fazendo um monte de piada. Aí eu falo, mano, eu sou humorista contratado aqui do Palmeiras. O João Paulo Sampaio é mais engraçado que eu. Né? O Alberto é mais engraçado que eu. O que eu tô fazendo aqui, né? Vamos agora, Nana, falar um pouquinho do grupo. Né? Queria que você entregasse pra mim as figurinhas do grupo aí. Quem que é a mais resenha? Quem que é a mais quietinha? Quem que a gente tem que trazer pra entrevistar? Como que é o grupo ali? Bom, de resenha tem bastante, né? Tem uma turminha, a Amanda adora uma resenha, a Gutierrez, ela gosta bastante, pode trazer ela. A Onça também gosta de fazer uma piadinha ali. As mais quietinhas, a Catrine, ela é bem quietinha, né? Mas dependendo se apertar um pouquinho também se solta. Então, acho que o time, assim, no geral, ele tem os dois lados, sabe? Tem um momento mais quietinho e tem um momento também... Estão tudo soltinha. Aquele dia que a gente gravou eu vi. Tem uma galera que é da resenha. Tem. A Bia me parece, ela é muito séria, ainda mais quando tá gravando. Era um desafio brincando, mas ela queria ganhar. Lógico. Meu filho, ela quer ganhar até para o ímpar, irmão. Que não gosta de perder, não. Não, ela e o Rony, velho. Você fez o desafio junto com o Rony, foi? Foi o Rony. Mano, pegou os dois mais competitivos junto, velho, tá ligado? Eu tentar fazer alguma piada, o pessoal concentrado assim, olhando. Não vou brincar mais não, velho. Não, mas eu pergunto porque a gente vê que tem um clima muito bacana, né, entre vocês, assim, rola uma sinergia muito forte dentro do grupo. Isso é nítido, dá pra ver nos vídeos, nos conteúdos, nos jogos principalmente, né? Sai um gol, tem aquela comemoraçãozinha padrão ali, mas vai ali, abraça o restante do grupo. Então a gente vê que rola uma sinergia verdadeira. Por isso que eu sempre fico com essa curiosidade, né, de quem ali é mais resenha, quem que puxa mais pra brincadeira, porque a gente sabe que todo grupo tem que ter um balanço, né? Tem que ter a seriedade, tem que ter ali o pessoal da resenha também. Ruderá,
Diga lá. O papo tá bom, mas a gente vai precisar liberar a Bia. A gente né? até já estourou o tempo. Porque ela precisa jantar, precisa cumprir as outras funções ela é muito simpática, dela também. né? Não, ela é Falei, ela vai falar extremamente assim, chega, gente, vocês simpática. estão passando o tempo. Mas antes da gente se empolga. encerrar, ô Bia, eu não fiz essa pergunta pra ninguém até agora, né? Mas acho que no seu caso ela é bem válida pela sua história de vida, né? História de superação dentro da modalidade, né? Tudo que você contou aqui pra gente. Se a gente pudesse hoje, por exemplo, escrever uma carta, não sei, colocar no metaverso, uma cápsula do tempo, alguma coisa. Que isso, Luizão? Pra você mandar pra Bia Zanerato lá atrás, com 12 anos, quando você tentou ir pro voleibol, o que você escreveria se você pudesse? Cara, eu não mudaria nada do que eu fiz, porque acho que por mais que eu tenha tentado um vôlei ali, eu sempre soube o que eu amava fazer, que era jogar futebol. Então acho que eu talvez não teria nem tentado o vôlei, sabe? Eu falava assim, não, você vai seguir o que você ama fazer, vai tentar de todas as formas, não vai desistir, né? Porque acho que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, né? E quando eu meio que desviei um pouquinho dele e ainda bem que eu pude voltar e recuperar, por mais que eu era muito nova ali, e entrar pro caminho daquilo que eu mais amo fazer, que é jogar futebol. E eu não me vejo hoje fazendo qualquer outra coisa, e naquela época também não me via fazendo outra coisa a não ser jogar futebol. Então eu acho que eu só falaria pra ela não desistir daquilo que ela ama fazer. E falaria pra qualquer outra pessoa, sabe? Porque muitas vezes a gente passa por dificuldades, passa por preconceitos, por momentos difíceis, dias ruins, né? Que a gente fala, pô, hoje eu não quero, não sei o quê. Mas insistir, sabe? Persistir naquilo que você gosta de fazer, vai ter os dias ruins, mas pra você acreditar que você vai passar por todas as dificuldades e vai vencer na vida. Porque eu me considero uma porque eu não desisti lá atrás pra hoje eu ser quem eu sou, conhecida pelo país, pelo mundo todo até, como Bia Zanerato, a menina que não desistiu do seu sonho, de que era simplesmente jogar futebol. E hoje está no Palmeiras, num grande clube, e representando seu país, uma seleção brasileira. Então, pensar que em algum momento eu tentei desistir desse sonho, que nem meu pai falou, que seria por covardia, né? Por medo do que as pessoas estavam falando. Então, acho que, olhando para trás, eu só falava, não desista daquilo que você ama. Cara, podia escrever na cartinha assim: Bia, olá, eu vim do futuro. Queria dar uma dica, eu não posso falar, para não dar spoiler. Faça coreano e chinês. E compre uma casa no Guarujá, vai precisar. Beijo da Bia. E Bia, você falou de sonho também. Tem algum sonho ainda que você gostaria de realizar? Né? Libertadores ganhou, títulos conquistados, números impressionantes, são coisas inquestionáveis. Seu nome tá marcado na história. Não só do Palmeiras, como do futebol feminino. Mas você tem algum sonho ainda que você persegue e fala assim, putz, não, isso aqui eu gostaria de alcançar? Cara, ele começa na terça-feira na lista da Pia, que é conquistar uma Copa do Mundo, né? Não tem como falar de futebol feminino e não pensar o quão importante seria uma conquista de uma Copa do Mundo. Então, terça-feira eu espero estar na lista da Pia para ir em busca desse tão sonhado título de uma Copa do Mundo. Bia Zanerato, Palmeiras. O Luiz é muito sapeca, ele sabe a resposta. Ele faz a pergunta de 3 minutos, ele sabe. Ela falou, meu primeiro sonho é estar na lista da Pia, o segundo é acabar logo esse podcast. Que há 2 perguntas atrás, vocês prometem. Não, é que tá legal. Não fica bravo com a gente, muito tão bom. Legal, cara. Tá tão legal, mas a gente tem que liberar ela. Não, a gente tem que liberar a Bia. A Bia sabe... Bom, não é rasgação de seda, né? Que a gente já conversou várias vezes, já manifestei pra você o carinho e o respeito que eu tenho por ti, né? Já falei pra ti várias vezes do que você representa, do tamanho da sua importância, né? Principalmente para as gerações que vêm por aí, né? E que daqui a alguns aninhos a gente vai ouvir muita menina falando, comecei a jogar futebol porque eu vi a Bia Zanerato. E até muitos garotos, por que não? Claro. Por que não? Porque o atleta ele serve de inspiração, independente do gênero, independente da modalidade, né? Independente se seja um atleta ou não também, pode ser uma inspiração para a vida. E você é uma pessoa que inspira outras pessoas.
Então Obrigada. tenha sempre isso com você. Cara, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Cara, o Luizão, ele é bom, mas eu nunca vi ele falar tão bonito como hoje. Cara, Ele investiu. Ele encarnou a Marília Gabriela. Não, é sério. Isso aqui com Bia, Não, é sério. É sério. É que a gente, Não, mas a gente já teve algumas resenhas aqui, que eu disso. não posso contar, mas já. Toda vez que a Bia vem aqui, eu fico alugando ela uns 20 minutos lá enchendo o saco dela. Pode perguntar pra ela. Fico enchendo o saco dela. mesmo? A gente fala de várias coisas. Ele paga café pra você embaixo? Não pagou um cafezinho. Luizão é dele. Não adianta falar bonito se não paga café, amigão. Mas vamos lá, Rodeiro, então liberar a Bia. Mas antes de liberar a Bia... Diga lá. Vamos lá. A Mariana de Matos Abruzio, Júlia Calegari, Cristiane Alves Ferreira Gomes, Débora Gomes da Silva. Levanta a mãozinha. Faltou um nome aqui pra mim, porque me deram 4. Podem vir aqui. Nicolas. Podem vir aqui a 5. Pode vir aqui. Podem vir aqui a 5. Elas entrando, a gente explica. Explica o que é isso, Elas cara. entrando, a gente explica. Né? Pessoal, mano... Nós mostramos o novo estúdio do Palmeiras Cast, falamos da arquibancada aqui, né? Que receberemos as sócias Avante. Oi, meninas. Os sócios Avante. E o Luiz tá fazendo modrão, parece o João Kleber, nós temos 5 sócias Avante aqui, que vieram especialmente para acompanhar o podcast com a Bia Zanerato. Faltou o nome de uma de vocês. Eu também. Larissa de quê? Mandou mal. Então, Larissa Braga. Então, fora Luiz. As 5 imperatrizes, com a imperatriz maior aqui no nosso Palmeiras Cast. Vou pedir pra vocês, vamos dividir, né? Algumas aí, algumas do lado de cá. Pra gente ninguém quer ficar do nosso lado. O Luiz, ele não entende isso. É só pra gente encerrar o podcast, por favor. As pessoas não estão aqui por nós, Luiz. Eu ainda não tenho aquele reloginho de mudar a personalidade. Eu vou ter um dia ainda. Mas é isso. Rudeira. Diga lá. Valeu, muito obrigado pela sua companhia em mais um Palmeiras Cast by Betfair. Hoje com Bia Zanerato, as sócias Avante aqui abrilhantando o nosso programa. Então, se você é sócio Avante, fique ligado no app do Palmeiras, porque a qualquer momento pode pingar uma notificação para você aqui dizendo... O que você perguntaria para tal pessoa? E quem sabe a partir daí você pode vir aqui no nosso Palmeiras Cast para acompanhar e até, quem sabe, fazer a sua pergunta, que como foi o Nakano lá no episódio do Marcos Nakano Rocha. mandou, que voz, hein? Que homem. É isso. Palmeiras Cast by Betfair se encerra por aqui. Um grande abraço a todos. Avante palestra e até a próxima. E avante palestrinas. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva só quem é Avante. Seja sócio Avante. Vem pra Fã, aqui o foco é você.